Boa noite, Sergipe, 6 horas, Cidade Alerta no ar. No programa de hoje vamos falar. A Justiça começou a ouvir testemunhas do caso José Lael. Tudo começou às 9h30 da manhã de hoje. A primeira pessoa a ser ouvida foi o ex-marido da médica Daniele Barreto. Este médico, também assim como ela, foi casado com ela, gente, antes dessa relação com o José Lael. O depoimento dele durou 1h30. Em seguida, foi ouvida a Maria. A Maria, funcionária do casal José Lael e a Daniele Barreto. Ela falou começou a falar por volta de 11 horas da manhã e depois teve, em seguida, viu, minha gente, foi ouvida a mãe do José Lael e agora vamos ao vivo para o Fórum Gomercindo Bessa. Lucas Moura, boa noite. Mariana, muito boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham neste momento aqui no Cidade Alerta Sergipe. Importante dizer, este é o segundo dia de audiência de instrução do caso Lael, mas não o segundo dia em sequência, é o segundo dia de um primeiro dia que aconteceu apenas no dia 22 de agosto, ainda no dia 22 de agosto. São circunstâncias completamente diferentes as que separam o primeiro dia de audiência de instrução deste segundo dia. No primeiro dia de audiência de instrução, em 22 de agosto, nós tínhamos aqui pelos corredores do Fórum Gomercindo Bessa, caminhando com bastante altivez, cabeça erguida, a então ré Daniele Barreto, ainda viva, e a gente lembra de toda a repercussão que teve o caso naquela data, justamente pela postura que adotava a médica. Naquele dia 22 de agosto, além dela, nós tivemos a oportunidade de ver também os demais réus deste caso que chegaram aqui ao Fórum Gomercindo Bessa em uma situação completamente diferente. Chegaram algemados, escoltados pela polícia e não pelos advogados, como foi o caso de Daniele Barreto. Naquela oportunidade, em 22 de agosto, foram ouvidas duas pessoas. Uma na condição de vítima, é o Guilherme, filho do Lael, que estava no carro, no veículo, no dia em que o crime teria acontecido, de acordo com a polícia. Ele foi ouvido, inclusive, de forma online. E a outra pessoa é um amigo do Lael, um amigo com quem ele nutria uma relação profissional, uma relação de trabalho, que trouxe, inclusive, declarações de extrema importância. Isso aconteceu no dia 22 de agosto. Passados todos esses dias, nós temos agora o segundo dia de audiência de instrução e, como eu disse, em uma situação completamente diferente. Hoje, nós estamos tendo o marco temporal de 8 dias desde que Daniele Barreto foi encontrada morta na cela, na qual estava custodiada no presídio feminino aqui de Sergipe. E, naturalmente, que isso traz um tom diferente para toda essa situação. Os demais réus dessa história, os outros 6 réus, continuam sendo julgados pelos crimes e o processo segue para apurar as responsabilidades de cada um deles. Se no dia 22 de agosto nós tivemos o testemunho da vítima e de uma testemunha, no dia de hoje, estamos tendo a oportunidade de acompanhar aqui, e mais precisamente as equipes de acusação e defesa que estão no plenário aqui do Fórum Gomercindo Bessa, a oportunidade de ouvir outras testemunhas. Você disse muito bem, Mariana, logo cedo, ainda no início da manhã de hoje, meados da manhã, nós tivemos a oportunidade da primeira testemunha ser ouvida, em seguida nós tivemos outra, e nesse momento está sendo ouvida a mãe da Alvaci. Nesse momento, a mãe da Alvaci que é ré no processo, ela está sendo ouvida, a dona Maria Mércia Feitosa, está sendo ouvida neste momento, ela que foi inclusive apontada como testemunha pela própria acusação. Então ela é testemunha apontada para ser ouvida pela acusação, ou seja, o Ministério Público é que a arrolou.
Antes dela, nós tivemos o depoimento da mãe do José Lael. Um depoimento, Mariana, que obviamente, já que o processo corre sob sigilo, é um depoimento que não teve os seus detalhes naturalmente divulgados. Nós não tivemos acesso aos detalhes, a exatamente o que teria sido dito, mas o que já pode ser adiantado ao público de casa é de que foi um depoimento bastante emocionado. Nós temos relatos de que ela estava bastante emocionada, chorou por algumas vezes, lembrando, né, do filho e de toda essa situação. Então, hoje à tarde, até o momento, 2 mães ouvidas. Nós tivemos, ali por volta das 15 horas, a retomada dos trabalhos, parados às 14 horas para o almoço, às 15 horas retomados. Primeiro ouvida a mãe do Lael e agora está sendo ouvida a mãe da Alvaci, ré neste processo. Ela tem 59 anos, a mãe da Alvaci. E como muito bem disse você, Mariana, pela manhã nós tivemos outros 2 depoimentos. O primeiro deles do médico ex-marido da Daniele Barreto, de uma primeira relação que ela teve antes de conhecer Lael. E este depoimento, apesar de não ter tido o seu conteúdo divulgado, um depoimento que também repercute bastante aqui nos corredores e muito se comenta a respeito dele, porque é um depoimento que se apresenta como uma espécie de divisor de águas dentro desse processo. Ele traz aspectos extremamente reveladores a respeito de tudo isso. Depois dele, ainda pela manhã, depoimento encerrado ali por volta das 14 horas, a Maria, funcionária do casal, hoje em memória, Lael e Daniele, era funcionária do casal, trabalhava na casa, funcionária doméstica, convivia com eles, acompanhava a lida diária deles. Ela também trouxe depoimentos bastante interessantes, mas até agora o que se ouve aqui nos corredores é de que o depoimento mais forte e com informações mais importantes, tanto para a defesa quanto para a acusação, foi o primeiro do dia do médico ex-marido de Daniele Barreto, repito, de uma relação que ela teve antes mesmo de conhecer Lael, viu, Mariana? Lucas, eu vou pedir para você o seguinte. Você, como eu já falei aqui em outras oportunidades, tem conhecimento próximo do direito. A gente vai precisar explicar com cautela para o pessoal que está em casa o que está acontecendo neste momento. Eu vou desabafar para você, Lucas, informação de bastidor, informação que a gente vê na rede social, que são as pessoas se perguntando assim, mas por que vocês ainda estão falando desse caso? Já tem um advogado morto, que foi assassinado, e a principal suspeita de mandar matar ele tirou a própria vida. O que vocês querem ainda falando disso? Gente, existem 6 pessoas presas. Existe um caso em que você sabe quem mandou matar? Você sabe de fato quem organizou o crime que vitimou José Lael? Em relação a Daniele Barreto, por que esse medo todo dela de voltar ao presídio? De quem que Daniele Barreto tinha tanto medo? O que ela passou nos bastidores durante essa relação? Esse é um processo que está seguindo em segredo de justiça. E nem tudo a gente pode falar aqui. Algumas coisas, a gente tem um segredo da fonte, a gente pode revelar para vocês. Algumas coisas, inclusive, a gente viu. E a gente tem essa autonomia como jornalista de dizer algumas coisas, segredo de fonte. Mas o que a gente não pode é deixar esse caso ser esquecido. Porque a gente ainda precisa saber quem é o mentor desse crime, intelectual ou não, quem organizou, quem participou e todos os desdobramentos, até inclusive a morte da Daniele Barreto. Então, Lucas, neste momento, eu queria saber de você, e vou seguir aqui, depois você me responde, como é que está a movimentação dos advogados. São mais de 6 advogados nesse momento, cada um defendendo cada cliente e às vezes mais de um para cada cliente. O que é que eles vão alegar agora? Eu já estou sabendo, Lucas, que o da Adriágena, bota a Adriágena na tela para o pessoal de casa lembrar quem é a Adriágena. Essa é a Alvaci, a Adriágena é essa. Por exemplo, só para trazer para vocês, adiantar uma informação que o Lucas vai aprofundar já já. A defesa de Adriágena garante que ela não estava na hora do crime. Garante que ela não é a pessoa que está no carona do carro
no momento em que o crime acontece, vocês lembram que eu mostrei aqui um carro em que a Alvaci, que seria a namorada da Daniele Barreto, aponta para onde o advogado está? A Alvaci, de acordo com a polícia, estava no banco do carona. Então daqui a pouco o Lucas Moura vai contar pra gente essa história. Como é agora a versão de cada pessoa presa, de cada cliente, de cada advogado aí. A Justiça começou a ouvir testemunhas do caso Lael. A primeira testemunha a ser ouvida foi às 9h30 da manhã. Neste exato momento, a mãe da Alvaci, que aparece na sua tela, está sendo ouvida. A Alvaci, que é apontada junto com a Daniele Barreto, como também uma das mentoras do crime que vitimou o advogado criminalista José Lael. Então, o primeiro ouvido no dia de hoje foi o ex-companheiro da Daniele Barreto, antes desse relacionamento com o José Lael. Em seguida, foi ouvida a funcionária da casa do José Lael e da Daniele. Foi ouvida também a mãe do José Lael, um depoimento muito forte. Ela se emocionou demais. E agora está sendo ouvida a mãe da Alvaci, que aparece na sua tela. Agora, o repórter Lucas Moura tem outras informações, porque esse é um momento importante deste processo, porque os advogados de cada cliente, no total são 6 pessoas agora envolvidas nesse crime, cada um tem sua versão, cada um vai defender seu cliente de uma forma. Não é isso, Lucas Moura? Boa noite. É isso, Mariana. De fato, são 6 versões, 6 histórias, 6 defesas para serem realizadas e, a bem da verdade, Mariana, é bom que se diga, tá? Não necessariamente, no desenrolar de toda essa história, as defesas precisam caminhar em uma mesma linha. É possível, e eu diria, e aí é uma questão meio que de opinião, que é provável que no decorrer do processo os réus apontem os dedos entre si. Não fui eu, foi ele que fez isso, não fui eu, e por aí vai. Então as defesas podem inclusive caminhar em caminhos diferentes. Então cada defesa precisa ser ouvida porque são versões de fato diferentes da mesma história, ou de histórias externas, alheias a toda esta da morte do advogado José Lael. Mas deixa eu conversar aqui com o doutor Diogo Santos, ele que é advogado do Ronaldo. Para contextualizar para o pessoal que está em casa, o Ronaldo é o réu que supostamente, de acordo com o inquérito policial e com o Ministério Público, teria conduzido a moto, e na garupa do Ronaldo estaria o Panda, que é, de acordo com a polícia, o atirador do crime que vitimou o José Lael. Então, o piloto da motocicleta, de acordo com a polícia, é o cliente do Dr. Diogo, que conversa conosco a partir de agora. Antes de entrarmos ao vivo, Mariana, ele estava me dizendo o seguinte, que eles já deram entrada com um habeas corpus, já impetraram um habeas corpus, pedindo que o depoimento do seu cliente na delegacia seja desentranhado dos autos, seja retirado dos autos. Por que isso, doutor? Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Mariana. Então, quando a gente assume o processo, a gente verifica que o depoimento prestado em sede policial pelo Ronaldo, ele encontra-se eivado de nulidades. Por que eu digo isso? Porque a defesa que anteriormente assumiu o caso, ela no dia do depoimento estava inclusive na delegacia, aguardando o cliente dele ser ouvido, ficaram lá na porta, batendo, tentando entrar na delegacia, na sala da oitiva para ser ouvido, para acompanhar o cliente, na verdade, e não foi dada essa oportunidade. Por isso, após a defesa verificar isso, inclusive em série de resposta à acusação, eles informaram isso, que estavam na porta, pediram a nulidade do depoimento em sede policial, porém, não foi nem sequer apreciado pela juíza da 5ª Vara Criminal. De pronto, quando assumimos o caso, impetramos um HC no Tribunal de Justiça daqui do Estado de Sergipe, que liminarmente foi negado. Não parando por aí, a defesa impetrou um HC para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, buscando a nulidade deste depoimento. E pelos próximos dias aí, pode sair uma decisão anulando esse depoimento e, se porventura ser anulado, ele vai ser desentranhado do processo e não poderá ser utilizado aqui no dia em que o acusado for ouvido. É importante que se frise isso. O que o senhor traz para a gente é extremamente grave. Houve uma equipe de defesa que antecedeu o senhor nesta história, na representação do seu cliente, e o que o senhor está me dizendo é que no dia que o seu cliente foi ouvido, esta equipe de defesa estava na delegacia, tentou ter acesso ao cliente, fez de tudo, mas foi impedido pela polícia, o que é ilegal. Afinal de contas, é direito de qualquer pessoa
em uma situação assim, ter acesso ao advogado, independente de qualquer coisa, é direito. E o direito do seu cliente não foi assegurado, por isso que esse depoimento não deve ser levado em consideração. Isso mesmo, Lucas. Inclusive, é importante frisar, para que a sociedade sergipana tenha conhecimento, que ele foi preso sem sequer ter um mandado de prisão expedido em seu desfavor. Ele foi preso, a título hipotético aqui, 10 horas da manhã, e o mandado de prisão só foi expedido 17 horas da tarde. Ou seja, esse tempo todo ele permaneceu custodiado sem sequer ter um mandado de prisão em seu desfavor. Por isso foi mais um ponto de resignação da defesa que a gente buscou e com certeza conseguiremos a nulidade e no terceiro dia em que será ouvido aqui os acusados, esse depoimento não será levado em consideração aqui. Já é possível antecipar alguma coisa do mérito? Seu cliente é culpado das acusações, não é? Até o momento não é possível, porque existem provas ainda mínimas, né? E essas provas não conseguem incluir o meu cliente na cena do crime. Perfeito. A gente aguarda, então, os desdobramentos, os próximos passos de toda essa história. Mas é importante que se frise aqui, Mariana. Essa é uma informação nova. O advogado de Ronaldo, piloto da motocicleta, de acordo com a polícia, motocicleta utilizada no crime, ele pediu, o advogado, impetrou um habeas corpus junto ao STJ para que o depoimento que ele deu na delegacia não seja levado em consideração. Isso pode mudar, inclusive, toda a história. A gente aguarda, naturalmente, o resultado dessa decisão e eu sigo por aqui, Mariana, ouvindo outros advogados assim que você me acionar. Sim, Lucas. Vou pedir só para o meu diretor colocar aqui rapidamente, eu vou te chamar novamente, porque eu sei que você está com outro advogado e eu vou explicar que advogado é esse. Me dá, por favor, meu diretor Fredson Navarro, aqui na nossa tela grande, o mosaico, que eu vou chamar logo em seguida para o Lucas Moura trazer para a gente, o mosaico onde estão todos os envolvidos no crime. Então, só para vocês entenderem, o Lucas, tá, gente, acabou de ouvir o advogado do Ronaldo, esse aqui, né, isso que pilotava a moto. A gente vai ouvir agora o advogado do Panda, o atirador. Mas por que, Mariana? Todo mundo está sendo ouvido nesse momento porque cada um está mudando a sua versão. Alguns estão pedindo até que a versão que deu na polícia seja retirada, para vocês entenderem a logística de tudo. Agora é cada um querendo defender a si. Cada um dando a sua versão dos fatos. E eles precisam responder. O Wanderson Bispo Panda, o Ronaldo, o Pablo, o Luiz Carlos. Quem entrou em contato com vocês quatro? Foi a Adriágena? Foi a Alvaci? Foi a Daniele Barreto? Quem organizou tudo? Tem alguém que mandou? Tem alguém que entrou em contato? É isso que a gente precisa responder agora. E volta aqui para a cena Lucas Moura, ao vivo, direto do Fórum Gumercindo Bessa, nesse segundo dia de audiência de instrução, ouvindo testemunhas do caso José Lael. É com você, Lucas. Mariana, a gente segue aqui acompanhando os advogados, ouvindo os advogados. Desta vez eu estou ao lado do Anselmo Júnior. Anselmo Júnior, advogado que representa o Wanderson. Wanderson ou Anderson, qual a melhor pronúncia? Wanderson. Wanderson mesmo, que é conhecido como Panda, apontado pela polícia como o executor de José Lael e também dos tiros que atingiram o filho do José Lael, o Guilherme, vítima também neste caso. E eu conversando aqui com o doutor Anselmo, Mariana, a gente já inclusive trouxe esse ponto em uma outra entrevista que conversamos com ele, mas a defesa segue batendo nessa mesma tecla. Vocês ainda estão inconformados com o que, de acordo com o seu cliente, teriam sido agressões que ele sofreu da polícia? Exato. Boa noite, Lucas. Boa noite, Mariana. Mais uma vez parabenizo, pela importância que vocês estão dando de fazer essa comunicação junto a toda a sociedade dentro de um processo que segue sobre o manto do segredo de justiça. Mas com relação a esse ponto, Lucas, o que a gente vem agora, e volto a dizer, o nosso foco neste momento é justamente nas oitivas dessas testemunhas, o momento de produção de provas. E daí a gente tenta evitar toda e qualquer contaminação. Então, quando a gente volta a dizer, o primeiro contato com o nosso constituinte, o Wanderson, onde ele estava custodiado no COP, ele apresentava visivelmente algumas lesões na sua face e no seu corpo. Quando nós questionamos a origem
daquelas lesões, ele começou a contar que no momento da sua prisão, a guarnição, inclusive aqui a gente coloca que segundo ele foi policiais militares e está um procedimento em apuração, onde ele disse que no momento da sua prisão ele sofreu essas lesões, onde antes disso ele foi conduzido para um canavial. Então, Desculpe, doutor, mas essa informação é nova, eu queria que o senhor deixasse claro para quem está nos acompanhando, o seu cliente chegou a ser conduzido para um canavial por policiais? Exato. Segundo ele foi conduzido para um canavial, onde lá começou a ser pressionado a trazer informações de pessoas que possivelmente estariam envolvidas, bem como apontar dinheiro que ele possivelmente tivesse recebido e arma. Então ele conta que foi conduzido para um canavial e lá ele sofreu agressões. E daí, a partir dessas agressões sofridas, foi que ele começou a se sentir ameaçado e trouxe essas informações. Daí, Lucas, segundo a tipificação do crime de tortura, qualquer informação que é tirada a partir de violência, seja ela física, psicológica, configura o crime de tortura. Então, isso não pode acontecer, isso contamina um processo e o que a gente busca é a verdade real. Então, impetramos com o habeas corpus para que seja impedido, no decorrer desses atos, qualquer menção ao depoimento dele, pois esse depoimento poderá contaminar toda uma busca por uma verdade e a gente aguarda junto ao Tribunal de Justiça a manifestação que possa ser desentranhada e a gente possa produzir provas no sentido de buscar a verdade real sem qualquer vício. Perfeito. Eu agradeço ao senhor a presença e a participação aqui conosco sempre. Pelo que o senhor está trazendo de informação, então, vocês defendem também a questão da nulidade do depoimento que foi trazido pelo seu cliente, até da prisão, enfim, uma série de nulidades, não é isso? É nesse contexto? É nesse contexto sim, né? Porque se existe uma ilegalidade na busca, né, dessa prova, então ela não pode ser utilizada, ela não tem o poder de uso. Então a gente busca justamente através do habeas corpus que seja desentranhado para que não haja essa contaminação. Perfeito. Doutor Anselmo, obrigado mais uma vez pela presença, pela participação. A gente segue aqui, Mariana, prontos para sermos acionados a qualquer momento. Quero continuar com você, tá? Porque chama até o Anselmo aí, se ele puder, porque é o seguinte, Lucas, só para a gente entender direitinho, você conversou agora há pouco com o advogado da pessoa que estava na moto junto com o Panda, só para a gente entender se é isso mesmo. E agora você acaba de conversar com o advogado do Panda, que é a pessoa que está na moto e atira. Ambos falaram, e aí você me corrige se eu estiver errada, que vão pedir a anulação do depoimento que eles deram. Eles estão pedindo a anulação. Eu quero entender, Lucas, qual a justificativa disso? Esse pedido de anulação tem o que a ver com a morte, por exemplo, de Daniele Barreto? O que a morte de Daniele Barreto mudou nessa história toda? Olha, movimentação importante agora. É com você, Lucas. Olha, Alvaci e Adriágena ali, hein? Ali, Alvaci e Adriágena, Lucas Moura, com você. Exatamente. Exatamente, as duas acabaram de ser conduzidas agora à sala de audiência, o mesmo está acontecendo com os réus desse processo, que estão sendo levados agora à sala de audiência. Um detalhe importante, Mariana, vocês observam agora, foram primeiro Alvaci e Adriágena, depois os 4 réus do sexo masculino, né, para que a gente... Uma observação que é importante de se fazer é que eles permaneceram ao longo de todo o dia de hoje, importante que se diga isso, ao longo de todo o dia de hoje, na custódia, custodiados aqui no tribunal, aqui no Fórum Gumercindo Bessa. Por que isso aconteceu? E é bom que se diga, né? Os advogados estão aqui, não me permitam mentir, por favor. É um direito de todo réu acompanhar a produção de provas na instrução criminal. O réu tem direito de acompanhar tudo. No entanto, também há, isso é jurisprudência, o respeito ao medo, a cautela por parte das testemunhas que muitas vezes não querem ser ouvidas na frente dos réus. Então, eles, por direito, os réus são trazidos até aqui e têm o direito de acompanhar os depoimentos. No entanto, caso a testemunha manifeste que não quer ser ouvida na frente deles, eles são postos em custódia, separados da sala em que acontece a audiência e o depoimento é tomado na ausência deles, obviamente na presença dos seus advogados. E aí esse detalhe é interessante, alguns deles estão aqui desde manhã cedo, aliás, quase todos. O único que chegou já à tarde foi justamente o cliente de vocês, o Panda, o Wanderson, chegou já à tarde. Mas isso não mudou muita coisa porque pela manhã ninguém acompanhou a audiência. E neste momento nós tivemos
aqui, vocês acompanharam ao vivo em casa, o momento em que todos eles foram até a sala de audiência, o que provavelmente indica, a gente vai confirmar já já, mas provavelmente indica que o novo depoente, a nova testemunha a depor, disse que poderia depor na frente dos réus sem problema nenhum. Fiz uma leitura correta, né, doutor? Perfeito, Lucas. Então você foi muito feliz, né, na colocação. Então há uma previsão legal, só me permita dizer, não só apenas jurisprudencial, que aquela testemunha que sentir, né, que a verdade que ela vai trazer possa ser comprometida na presença dos réus por temor, seja por qualquer razão, então tem que ser respeitado esse direito. E a gente não viu em nenhum momento prejuízo para a defesa em razão dos réus não estarem presentes. Mas nesse momento, o que acontece? A gente segue agora com a oitiva, né, de mais uma testemunha, e essa testemunha declarou que não tem problema algum, né, depor na presença dos réus. Por essa razão, todos eles foram conduzidos para a sala de audiência, e agora quem vai ser ouvido é justamente a irmã do Lael, né, a senhora Rosane, que vai ser ouvida agora, nesse momento, e como ela declarou para a juíza que não tem problema nenhum, né, depor na presença deles, e por essa razão, como foi visto agora, eles foram conduzidos para a sala de audiência. É importante esse registro que está sendo feito aqui, e eu até agradeço a participação de vocês comigo, fazendo, entre aspas, também vezes de comentaristas aqui para a gente poder entender a história, né? Já que é um aspecto que não está necessariamente ligado apenas ao cliente de vocês, mas a depoente, né, a testemunha que depõe agora, a Rosane, ela já tinha dito, Mariana, isso é importante dizer, que ela tinha o interesse de, no depoimento dela, de confrontar os réus de frente, que não teria receio nenhum de falar o que tinha para falar olhando nos olhos. Ela tinha dito isso. Muito se pensava a respeito de, por exemplo, ela escolher fazer o depoimento de forma online, ou pedir para fazer online, ou de mesmo ela, no momento do depoimento, não querer a presença dos réus, mas ela falou o que faria e fez, né? No momento em que foi questionada pela juíza se queria a presença dos réus ou se poderiam os réus acompanhar o seu depoimento, ela disse que não tinha problema nenhum. Afinal de contas, a gente acabou de observar ao vivo, com exclusividade aqui no Cidade Alerta, o momento em que os réus foram à sala de audiência. Então, extremamente importante. Esse depoimento é muito aguardado, especialmente pela força das falas que vem tendo, a força que tem sido posta nas falas da irmã do Lael. Agora eu queria concluir para liberá-los, eu sei que os senhores têm um trabalho muito importante lá dentro, só um questionamento que a Mariana fazia antes da gente finalizar, antes de a gente paralisar para mostrar toda essa situação ao vivo. Então, é isso. Vocês pedem a nulidade também do depoimento do cliente de vocês. Vocês acham que o depoimento tem que ser desentranhado, é isso? Exatamente. Ele tem que ser desentranhado, porque no momento do inquérito policial, não é, que foi lastro para a denúncia, inclusive a denúncia faz menção àquilo que foi colhido nesse depoimento, que foi eivado de vício. Então, a gente pede a desentranhamento, que seja arriscado da denúncia, para que as perguntas, a inquirição, não venha a sofrer qualquer impacto negativo em razão daquilo que foi colhido. Ô, Lucas, eu acho que é muito importante também destacar que hoje é um dia bem atípico, né, da outra audiência, porque, conforme foi falado, né, essa testemunha vai falar na presença dos réus, né, inclusive em plenário está a vítima, o Guilherme, está dentro da sala também, a mãe do Lael também. A gente não vai adentrar no mérito, não é, até por conta de estar no manto do Segredo de Justiça, mas essa informação é importante e a gente também, enquanto defesa, vê, por mais que pareça ser simples, mas é muito importante, sim, essa presença de familiares também dentro desse ato, quando a gente vai fazer essa inquirição, até para em um momento hoje a gente apontar e falar, fazer menção àquilo que já foi falado por outras testemunhas e pessoas que eram do convívio do Lael. Então é isso. Então o que a gente busca é que não haja nenhuma contaminação, a gente segue nessa luta junto com a doutora Rafaela para que seja desentranhado, porque o que importa para a sociedade, o que importa para a justiça é a verdade. E verdade é essa que deve ser produzida sem qualquer vício, sem qualquer contaminação. Perfeito. Eu agradeço a presença e a participação dos senhores, do senhor e da senhora. Vão voltar agora à sala de audiência e a gente frisa isso, Mariana. É importante o que diz aqui o doutor Anselmo, de fato, e não se pode cravar que foi justamente por isso. Mas no primeiro dia de audiência de instrução, em que estava Daniele Barreto, o filho do Lael, o Guilherme, não veio aqui, foi ouvido por chamada de vídeo. Nós tivemos também, em nenhuma desses depoimentos, a presença das pessoas, dos réus, enfim, e agora nós temos essa mudança de comportamento. O Guilherme está aqui no plenário, né? E só para a gente frisar,
estamos tendo agora todas essas testemunhas que foram ouvidas até agora, são testemunhas de acusação, de um total de 19 testemunhas, repito este número, 19 testemunhas que foram arroladas pela acusação. Depois disso, nós teremos os depoimentos de todas as testemunhas de defesa, para só depois, caso queiram falar, os réus serem ouvidos. É assim que funciona, esse é o rito da instrução processual, viu, Mariana? Vou te deixar uma pergunta, Lucas, e volto com você, que é o seguinte. As pessoas estão se perguntando por que a presença deles aí, já que este é o momento de ouvir testemunhas. Porque a Alvaci está aí, a Adriágena está aí, o Panda, o Ronaldo, todos os envolvidos nesse crime que permanecem presos. Qual a importância deles estarem aí? Eu quero só trazer uma informação para você que o Lucas apontou aqui, o seguinte, que o Guilherme, o filho do Lael, que estava com o Lael no dia do crime, inclusive ele deu entrevista pra gente aqui no Cidade Alerta, ele que foi atingido por disparos de arma de fogo, ficou por 5 dias internado, ele estava no carona do veículo quando o crime aconteceu, conseguiu tirar o pai do banco do motorista, colocou no banco do carona, dirigiu até o hospital, conseguiu sobreviver. Por que o Guilherme não foi no dia do depoimento dele presencial, no dia da audiência de instrução? Então, só esclarecendo para vocês, de acordo com ele não queria encontrar a Daniele Barreto, gente. Ele morava com o pai e com ela. Ele disse, a Daniele para mim era como uma mãe. Eu me referia a ela dessa forma, nós éramos próximos, nós tínhamos intimidade, nós morávamos na mesma casa. Então ele disse que não queria ir para a audiência presencialmente por causa da presença de Daniele, que ele ia se sentir incomodado. Ele não falou, e aqui a justiça seja feita, de medo, de vergonha, de nada disso. Ele só disse que ele não queria ter mais esse contato, porque tudo que ele estava passando já era sofrido demais. Então hoje, né, a gente sabe que o corpo da Daniele Barreto foi encontrado dentro do presídio, em Nossa Senhora do Socorro. Hoje, ela já não está mais lá e ele acabou na companhia da tia, a Rosane, que é irmã do José Lael, que está sendo ouvida agora, vai ser ouvida agora, na verdade, já está indo para ser ouvida nessa audiência. Na presença dela, da tia, ele então resolveu comparecer. E vamos voltar ao caso José Lael. Agora, cada envolvido vai defender a sua versão. A Adriágena, por exemplo, que aparece na sua tela, secretária da Daniele Barreto. De acordo com a polícia, ela estava no banco do carona no dia do crime, em que a Alvaci, apontada como a namorada da Daniele Barreto, está e aponta para os homens que estão na moto. A defesa de Daniele diz, a defesa de Adriágena diz, não. Não era ela nesse carro. Ela nem estava lá no dia. Onde é que ela estava, Lucas Moura? Boa noite. Boa noite mais uma vez, Mariana. Em um espetinho. Pelo menos essa é a versão que foi divulgada, inclusive, em nota pela equipe de defesa da Adriágena. Eu estou aqui com a equipe de defesa, inclusive. Agradeço aos senhores por terem saído da sala de audiência para poder conversar conosco. Muita atenção, isso é um prestígio à nossa equipe aqui da TV Atalaia. É o doutor Adriano Macedo, também a doutora Edilma Chagas, estão acompanhando esse caso. E, diga-se de passagem, Mariana, estou falando com ineditismo com os dois advogados, porque até este momento a defesa de Adriágena não tinha falado para absolutamente nenhum veículo. Eles ainda não tinham se pronunciado, pelo menos não em entrevistas a respeito de toda essa história. Eu quero começar conversando com o senhor, doutor Adriano. Então é exatamente isso. Existe um álibi para a sua cliente? Essa informação divulgada pela polícia ou trazida pela polícia e referendada pelo Ministério Público de que ela estaria dentro do carro no momento em que o crime aconteceu, isso não é verdade, doutor? Boa noite. Tanto não é verídico, como eu questiono a própria imprensa que também participa. Vocês estão participando desse processo ativamente. Qual a conduta atribuída à Adriágena? Qual foi, na coletiva da SSP, na denúncia, qual foi a conduta atribuída à senhora Adriágena Cavalcante?
Não existe uma conduta. O artigo 13 do Código Penal, ele é bem categórico. Para que a gente venha a ser tipificado, para ele venha a ser imputável uma acusação, tem que existir uma conduta. E essa conduta, até o momento, não foi demonstrada de nenhuma forma. Ou seja, não há conduta de sua cliente em toda essa questão criminal, em todo esse crime, digamos assim? Não há nenhuma conduta. Para que a gente venha responder por um crime, a ação ou omissão, sem que ela exista, o crime não deveria ocorrer. Aí eu pergunto aos senhores, qual foi a ação de Adriasna que fez com que o crime ocorresse? A gente tem, logicamente, acesso a informações que chegam para nós parceladas, né? Fragmentos de informação, é um processo que corre sob sigilo, mas, pelo menos, o que foi dito pela polícia, isso em coletiva de imprensa, é de que a cliente de vocês teria participado do processo de arquitetação, de montagem mesmo do plano criminoso. Ela teria acompanhado tudo e estaria no dia do crime no carro, o que agora vocês dizem que não. Mas pelo menos é o que a gente ouviu da polícia. É aí onde eu reporto novamente a pergunta. Cadê essa materialidade da arquitetização dela? Cadê a materialidade do planejamento de Adriasna no fato que veio a trazer o óbito do advogado Lael? Não tem. A gente busca. É até difícil para a gente buscar a defesa, porque eu não consigo ter uma conduta para que eu possa defender minha cliente. Até se por uma aventura, que não foi o que aconteceu, até porque no dia do fato, no momento do ocorrido, ela estava em um espetinho, conforme foi dito. Mas, vamos dizer, numa hipótese remota, que ela estivesse no carro. O que é que a Adriasna poderia fazer para impedir o assassinato do advogado Lael? Qual foi o planejamento que a Adriasna fez? Qual foi a participação? Porque conjecturas é o que mais tem. Como diz o filósofo Sócrates, tudo sei que nada sei. Então, tudo se sabe sobre a Adriasna, mas nada é trazido à defesa. Só para a gente finalizar essa questão, eu queria perguntar ao senhor, o que é que comprova que ela estava no espetinho? Existem depoimentos, é isso? Existe, assim, eu não posso dar muitas informações, até porque o processo está em sigilo, em segredo de justiça. Então, até para que eu não venha sofrer alguma sanção, mas a gente tem material probatório de que ela estava no espetinho. Esse material probatório, inclusive, está nos autos do processo. A gente tem provas de que ela não estava no local do crime. Isso daí é um fato. E não existe prova de que ela estava no local de crime. Pelo contrário, eu sendo redundante, existe prova que ela não estava. E no momento certo, essas provas vão vir à tona e a gente vai explorar. Não posso dar muitas informações por conta do segredo de justiça. Mas, no momento adequado, toda a imprensa vai saber qual é a verdade da situação de Adriasna. Perfeito. Deixa eu conversar rapidamente aqui, doutora Edilma. A gente está com o tempo bastante acelerado e apertado, mas eu queria rapidinho ouvir a senhora só sobre essa questão. Sobre o tratamento da sua cliente. Alguns réus reclamam do tratamento que receberam da polícia. É o caso da sua cliente também? É o caso da minha cliente, né? Desde do início da decretação da prisão, ela teve um tratamento diferente das outras acusadas. Ela teve a sua casa arrombada, né, sem um aviso prévio. Depois que eles não conseguiram invadir a casa, foi que eles avisaram e elas prontamente atenderam, abriram a porta. Eu falo elas porque ela estava na sua residência com a sua mãe, que é idosa, possui comorbidades, né? E eles entraram na residência com agressividade, perguntando por arma, perguntando por droga, quebrando móveis, fazendo revista, perguntando por droga, quebrando móveis. Então, é um tratamento que a gente pode observar durante todo o processo, né, que não é todo mundo, nós acusadas não teve esse tratamento, né? A gente tem informações de que a recepção foi outra, né, batendo na porta, tocando campainha. Então, a gente vê uma grande desigualdade de tratamento, não só durante a prisão, mas durante todo o processo. A minha cliente, ela não pode ser acusada, estar presa por ser funcionária. Ela apenas cumpria o seu papel de trabalhar, né? Ela tinha contato com Daniele diariamente, todos os dias, inclusive no dia do crime, porque era algo comum. Então, isso não pode ser tratado como um crime, né? Enfim.
Perfeito, eu agradeço a presença e a participação dos dois. Mariana está aí, depoimento exclusivo aqui dos advogados, falam pela primeira vez, agradeço mais uma vez por isso, trazendo a informação de que existe um álibi que tira a Adriágena da cena do crime. Volto com você. Te agradeço, Lucas, pelas informações. Já te aciono novamente. Lembrando para vocês, o Lucas Moura está aí na parte de fora do Gumecim do Bessa. O repórter Vinícius Mecenas, inclusive, também está no local. Toda a nossa equipe, todos empenhados para trazer para a gente todos os detalhes desse segundo dia de audiência, ouvindo testemunhas do caso José Lael. Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe. Neste momento acontece a audiência de instrução que houve testemunhas que envolve a morte do advogado criminalista José Lael, trazendo para vocês e relembrando rapidamente, de acordo com a polícia, Daniele Barreto seria a mentora, acionou a secretária dela, médica, a secretária da médica dela, né? A Adriágena, e a Alvaci, que seria a namorada. Elas teriam entrado em contato com o Luiz Carlos, o Pablo Juan, o Wanderson disparou e o Ronaldo pilotava a moto. Cada depoimento é extremamente importante agora, porque a polícia precisa desvendar. Existe realmente mais de um mandante? Qual é a participação efetiva de cada pessoa? Ao vivo, Lucas Moura vai trazer para a gente as últimas informações. Lucas Moura, neste momento, a Rosane, a irmã do Lael, está sendo ouvida. Nós já dissemos aqui que 4 testemunhas já foram ouvidas no dia de hoje, né? E agora, nesse momento, como é que está por aí? Boa noite. É isso, Mariana. Ela está sendo ouvida neste momento e eu repito o que nós dissemos há pouco e é uma informação de extrema importância. Trata-se de um depoimento que é muito aguardado, ou que era muito aguardado, já que ele está acontecendo. E mais do que a riqueza de detalhes que podem ser trazidos em relação à prática em si do crime, afinal de contas ela não é testemunha ocular, ela não acompanhou a situação, mas, sobretudo, pela força das declarações que ela vinha dando ao longo dos últimos dias. Declarações muito fortes de alguém que estava profundamente ferida, naturalmente, muito em virtude do luto pela morte do seu irmão. Há uma expectativa, inclusive, para saber o que é que ela dirá logo após a realização desse depoimento, mas nós já recebemos a informação da defesa, dos interesses dela, na verdade, do advogado que representa a assistência de acusação, que representa os interesses de Lael, que atua, neste caso, no polo de acusação, do advogado dela, vamos usar essa expressão, de que ela só falaria depois do depoimento. O depoimento ele começou ainda com o Cidade Alerta em curso. Vocês devem lembrar, nós mostramos aqui ao vivo o momento em que os réus entravam na sala de audiência. Então, os depoimentos têm levado uma média de 3 horas, 4 horas em alguns casos. Então, a gente imagina que se o depoimento começou por volta de 6h30, ele deve ir até aproximadamente 9h30 da noite, 9 horas, na melhor das hipóteses. Isso levando em consideração e trazendo a informação aqui para todos vocês de que nós teremos a retomada desses depoimentos já amanhã. Então, muita expectativa, há de fato uma grande expectativa para o que acontecerá nos próximos dias da audiência ou da audiência de instrução, os próximos dias da audiência de instrução que acontece naturalmente aqui no Fórum Gumecim do Bessa. Há muita expectativa, 19 testemunhas foram arroladas pela acusação, Mariana, como eu tinha dito para vocês, e aí a gente consegue fazer uma conta básica. No primeiro dia, dia 22, nós tivemos apenas uma testemunha ouvida, hoje nós temos mais 5 testemunhas, 6. 6 de 19 de acusação. Então, restam 13 testemunhas que poderão ser ouvidas nesses 2 próximos dias, quinta e sexta-feira. Afinal de contas, a audiência segue nesses 2 próximos dias, mas ainda faltam as testemunhas de defesa. Então, a gente imagina, é muito provável que a audiência de instrução não seja finalizada nesta semana e que novas datas sejam marcadas. A gente segue por aqui, acompanhando tudo até o final, dando cobertura ampla a toda essa história, viu, Mariana? Te agradeço, viu, Lucas, pelas informações.